empolgadaça que não para de colocar É aquele momento cabeção em que a gente traz alguma É, ideia, algum é. conceito, alguma política pública, que a gente precisa entender para não cair em fake news e para não sair repetindo desinformação. Porque se tem uma coisa que sofreu desinformação ao longo de sua existência foi o Bolsa Família, né, João? Com certeza, né? E há uma disputa aí de narrativas em torno do Bolsa Família. Eu e Dona Babi Tostes até estávamos, né, já tricotando essa ideia, porque no momento cabeção a gente vai começar a trazer muitas questões ligadas a políticas públicas, porque a gente precisa olhar para isso num contexto não só de escolha, né, do voto, de definição de voto, mas também de memória política, de preservação de políticas que não podem ser políticas de governo, tem que ser políticas de Estado. O Estado Uhum. precisa manter essas políticas, né? Entender exatamente o que foi feito, que tipo de ganho que ocorre ou não. Então, o Bolsa Família é um programa marcado por desinformação, né? O que a gente via, né, Babi, de pessoas falando assim, ó, Bolsa Filho, Bolsa Ah, é. Família, né? É O uma mito da marca. mulher periférica que troca o trabalho por filhos para poder viver de Bolsa Família. Isso é uma das coisas mais perversa que eu já escutei, sacou? E tanto de gente É, tem familiar meu que fala isso, sacou? pois é. Então, assim, tem essa situação que é um programa assistencialista, essa é a fake É. news mais difundida, que é um programa assistencialista. Aquela Nossa, bobagem, né, que o povo fala, uma bobagem terrível. Ah, vamos ensinar a pescar, a né? É vara. melhor do que Vão dar o peixe, né? Eu vou te falar, então né? pega essa vara que você vai pescar e O Tiago está colocando Bolsa Família e MST, quem sofre mais de desinformação, disputa briga ruim. difícil, viu? Difícil, uma briga de foda aí, viu? Mas, enfim, são situações que a gente percebe que de uma forma geral, a população não entende os impactos e a origem do que é o Bolsa Família, do que foi, né? Porque agora substituído pelo Auxílio Brasil, que tem lá suas diferenças estruturais e estruturantes, tá? Mas o Bolsa Família é um programa, tem que ser definido como um programa de transferência de renda condicionada. Começa aí, né? E é um programa de transferência de renda condicionada, que é um programa que foi criado, né, pelo governo Lula lá em 2003, e foi convertido em lei federal em 2004, né, que unificou uma série de programas que já vinham, né, do governo, especialmente do governo Fernando Henrique. Né? Então, quer dizer, o programa Bolsa Família é um programa que foi criado no governo Lula, como resultado de uma unificação de vários programas e de uma expansão extraordinária do número de famílias assistidas. É? Quer dizer, então, veja bem como é que a democracia é interessante nesse sentido, né? A transição democrática, quando você tem partidos com projetos, com políticas de governo, e que faz uma transição republicana, né? Então, você tem lá, por exemplo, o que tinha? O Programa Nacional da Renda Mínima, vinculado à educação, que era o Bolsa Escola. Você tinha o Cadastro Único do Governo Federal, tá? Você tinha o Programa de Renda Mínima vinculado à saúde, você tinha o Auxílio Gás, você tinha o Programa Nacional de Acesso à Alimentação. Lembrando que o Bolsa Família ele foi já um desdobramento de uma política inicial que foi o Fome Zero, porque participou muito da discussão inicial do Lula, e a gente não esquece, né, do discurso lá de posse do Lula, que ele teria cumprido a missão da vida dele se cada brasileiro tivesse 3 refeições, ou seja, ali ele estava dando um recado que o foco das políticas sociais seria essa parcela que está na base da pirâmide social, ou seja, abaixo da linha de pobreza. Então, esse processo foi fundamental, porque eu lembro que ele, inclusive, lançou o Fome Zero aqui no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. E no lançamento do Fome Zero,
ele levou a comitiva ministerial dele toda. Todos os ministros foram para o Vale do Jequitinhonha. E aquilo foi muito simbólico, né? Muito simbólico. E acabou que ele fez essa unificação, o governo dele fez essa unificação. E, a partir daí, esses programas sociais eles foram unificados no programa Bolsa Família. E esse programa Bolsa Família reflete uma luta, né? Que é a luta essencial contra a fome. A primeira coisa é a luta essencial contra a fome. Porque a fome eu lembro, assim, já dos clássicos da geografia, o nosso grande Josué de Castro, né, que escreveu a Geografia da Fome, um livro que foi editado em não sei quantas línguas. O Josué de Castro foi considerado um dos maiores estudiosos da fome, foi inspiração para a criação da FAO, que é a agência da ONU que cuida de políticas de combate à fome e de políticas agrícolas no mundo, né? E o subtítulo do livro era Geografia da Fome, o dilema nacional, pão ou aço, que era uma crítica ao desenvolvimentismo, né? Quer dizer, enquanto o Brasil se industrializa produzindo aço, nós temos mais da metade da população dentro da geografia da fome. Inclusive, a inspiração para a criação do mapa da fome foi do Josué de Castro. Então, você tinha toda uma produção científica aqui no Brasil já, todo um olhar científico para isso, né? É uma frase muito forte do próprio Josué, né? Que quando fazia essa crítica, e não à toa foi muito perseguido pela ditadura, no Brasil ninguém dorme por causa da fome, metade porque está com fome, e a outra metade porque tem medo de quem está com fome. Então, essa era uma situação. Então, aí vem uma discussão dos anos 80, com a ONG Brasil Sem Fome, do Betinho, né, que lança uma proposta de se erradicar a fome no Brasil, e o programa Bolsa Família tem toda essa característica. Porém, como é transferência de renda condicionada, ele vai criar um motor para quebrar o ciclo da pobreza. O que é o ciclo da pobreza? O ciclo da pobreza é quando você tem a escolaridade dos filhos semelhante à escolaridade dos pais. Então, se os filhos são, por exemplo, analfabetos como os pais, eles vão pertencer à mesma classe social. Então, quando eu consigo elevar a escolaridade dos filhos em relação aos pais, eu consigo gerar mobilidade na família. Então, por isso, o primeiro condicionante, que é a frequência escolar. O segundo condicionante, que seria o comparecimento aos postos de saúde, aí a questão do cartão de vacinação, imunização infantil, redução da mortalidade infantil, pesagem das crianças, a pesagem das crianças no sentido de saber exatamente se a criança está desnutrida, subnutrida, né? Então, tudo isso propõe um conjunto de políticas públicas que não é uma transferência de dinheiro, simplesmente. Lembrando que a maior parte do recebimento do Bolsa Família vai para as mulheres. Então, você tem uma perspectiva de empoderamento das mulheres, especialmente na periferia brasileira, porque, por exemplo, se você pegar o sul do Brasil, 12% apenas das famílias do sul do Brasil foram atendidas pelo Bolsa Família. Agora, se pegar o Nordeste era 65%. Então, essa é uma política que também reduzia, né, as desigualdades regionais. Então, tudo isso estava dentro de um pacote extenso. E aí eu venho trazer para vocês aqui um vídeo que a gente fez até umas edições e tudo mais, que eu fui pelo Terra Negra, no núcleo do semiárido nordestino, e entre os vídeos roteirizados no núcleo do semiárido estava um vídeo sobre Bolsa Família. E eu fui num dos municípios onde você tem o maior número de atendidos pelo Bolsa Família. Aí vocês vão ver aqui algumas imagens lá, como é que era. Entrevistei uma família, exatamente que eu fui ver lá em loco como é que é essa realidade, como é que é esse impacto do Bolsa Família, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Que aqui é assim, é produção autoral. Enquanto isso, posso ir lendo as mensagens aqui, ó. Tiago, de certa forma, daria para dizer que o Bolsa Família tinha um horizonte de desenvolvimento
Mas a longo prazo, com a melhora de nível educacional e saúde no país como um todo, com certeza. Sim. Com certeza. Sim. Agora aqui, só porque essa daqui merece. Engraçado que é a direita que chamava o Bolsa Família de compra de voto, agora não soltam um pio sobre o escândalo que estão fazendo com o Auxílio Brasil descaradamente com propósito eleitoral. Exatamente. É isso. Então vamos lá. Bom, para a redução das desigualdades sociais brasileiras. Pois é, em julho de 2018, você está vendo as imagens aí ao fundo, nós estávamos, que Terra Negra estava na expedição semiárido, estávamos lá no núcleo da caatinga brasileira, do semiárido brasileiro. E nós fomos conferir em loco essa questão do Bolsa Família. O impacto do Bolsa Família na renda dessa, que é a região que acumula os piores. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é uma lotérica, onde o pessoal ia receber o Bolsa Família. Eu estava abrindo o vídeo aqui do Bolsa Família, e aí, quando eu estava abrindo o vídeo, eu falei assim, olha, salve, salve, Terra Negra, estamos aqui na cidade de Uricuri para falarmos sobre Bolsa Família. Tá vendo esse vezinho aqui? A postura do vezinho. O vezinho ficou com os braços cruzados, o outro chegou, a galera foi juntando aqui atrás de mim. Você imagine se eu falasse mal do Bolsa Família aí. Você toma uma sova. Não, você não tem noção, porque aqui a fila tinha diminuído. Porque quando a gente foi gravar, a gente foi fazer outras gravações, a fila estava gigantesca, né? Então, assim, é um impacto grande. Indicadores sociais brasileiros. A nossa equipe realmente ficou muito impressionada com a dinâmica, especialmente quando chegamos nas pequenas cidades, como a cidade de Urucuri, onde filmamos um vídeo, na realidade, abordando o Bolsa Família. Chegando nessas cidades, a gente encontrava as lotéricas lotadas, filas quilométricas na porta das lotéricas. E é engraçado que perto das lotéricas sempre feiras, aí, ó. Né? Um comércio muito ativo perto das lotéricas. E aí eu tive a oportunidade de fazer esse vídeo depois de comer uma carne de bode maravilhosa. E aí indico para todo mundo, vá ao sertão. O sertão é maravilhoso, comida maravilhosa, povo hospitaleiro. Meu Deus, e até o calor é bom. Eu exagerei nisso aí, o calor não é tão bom, não. O que Vamos acontece? ser sincero. Essa é uma feira, cara, essa feira é gigante, assim, percorre ruas e ruas. É fantástica essa feira, assim, porque a feira viva, sabe, de feira de rua, Babi. E os caras vendiam tudo, vendia bode, vendia porco, vendia tudo que é alimentos, a feira de agricultura familiar na veia, né? E o pessoal acabava de receber o Bolsa Família na lotérica e vinha comprar nessa feira. Ou seja, aqui está retratada a dinâmica em loco. Uhum. Ou seja, qual que é o impacto do Bolsa Família nas economias das pequenas cidades, especialmente pequenas cidades do norte, do nordeste, e movimenta a economia. Porque o cara sai com o dinheiro do Bolsa Família e vai fazer sua feira, isso está movimentando o comércio, né? O pequeno agricultor. A pequena agricultura, a produção artesanal, a pequena produção industrial. Então, isso é motor da atividade econômica local. Então, isso cria um ciclo virtuoso, porque se você movimenta a economia, obviamente, essa economia crescendo, ela vai ser geradora de emprego, né? Você tem um processo de aumento desse emprego, e aí sim, aí a roda gira dentro de uma outra perspectiva. Então, assim, realmente eu vi isso muito em loco. Eu vou dar uma acelerada aqui para vocês ver a entrevista que eu fiz com assistidos lá do Bolsa Família. Aqui também, você tá lá, fica os meninos aí com você, que vai ficar uma cena bonita. Não está editado, não. Esse é o material bruto. Qual é o nome dos dois? Que é Lucas Matheus, Raquel Luan Rafael. Eita!
E aí, Edivane, o que significou o Bolsa Família? Assim? O que é o Bolsa Família antes do Bolsa Família e depois? O que isso transformou a tua vida aí? O que te ajudou? Não, o Bolsa Família ajuda muito, né? Ajuda com a gente comprar uma fruta para as crianças, né? Comprar algum remédio. E é muito bom. A gente compra roupa para eles, calçado, né? Já ajuda muito, né? E quando o esposo está desempregado, ajuda também a comprar um alimento para eles. Né? É muito bom. É uma ajuda bom mesmo, né? E para a educação, assim, os meninos na escola, isso foi importante, assim? Os meninos são mais frequentes na escola? É importante. Meus filhos, graças a Deus, não falta aula não. Não sei se estiver doente, né? O carro não vinha buscar, mas graças a Deus. O carro dele hoje não vem, não. Responsabilidade. Bonitinho. E a tua saúde, assim, você tem que, no Bolsa Família, você tem que apresentar a carteira de vacinação deles? Apresenta tudo, documenta tudo, né? Do esposo deles. As vacinas, tudo em dias, tem que estar tudo em dias. Sim. É feita a pesagem da criança? É feita a pesagem, todo mês. Então foi importantíssimo para você o Bolsa Família. Demais. Ajuda muito. Graças a Deus ajuda muito o Bolsa Família. Vocês estão percebendo que a casa, ela está rebocada, né? Ela não falou isso na entrevista, mas como o Bolsa Família dá esse piso de renda para ela, eles conseguiram, porque aí com o emprego, né, do marido e etc., eles conseguiram rebocar a casa, colocar telhado, mudar o telhado, quer dizer, olha aí, dinâmica de construção civil, melhoria da condição de moradia, os meninos hiper saudáveis, meninos muito saudáveis. As carinhas boas. Então, assim, na realidade, a gente... eu fico até... Eu sou até desconfiado para falar do Bolsa Família, porque, assim, como a gente viu essas coisas bem loco acontecer lá no núcleo da coisa, é uma situação importantíssima, assim, de você ver jovens, por exemplo, com nível de educação, interior do Ceará, o projeto Casa Viva, a Olga está falando aqui dos institutos federais, a gente viu isso lá, assim, uma coisa assim impressionante, o nível, sabe, de instrução, que a gente fez outras entrevistas, né, com professores, com alunos, essa mudança da realidade escolar. Então, assim, é uma política que tem que ser política de Estado. Essa política aqui tem que ser política de Estado. Ela não pode ser uma política que um governo vai desmantelar, né, como fez, né? Um governo que desmantelou. Porque isso que está acontecendo com o Auxílio Brasil, não... Primeiro que os condicionantes, eles praticamente sumiram. Isso é muito importante dizer, João, isso é muito importante. Porque para quem falava que tinha que ensinar a vara para pescar, acabar com condicionantes que existiam é focar só no dinheiro mesmo, né? Pois é, na realidade, assim, você fala assim, o sentido do programa não é só uma transferência de renda, assim, porque o que está fazendo com o Auxílio Brasil, especialmente nesse contexto, né, é compra de voto. Única e pura e simplesmente. É compra de voto, porque é uma política pública pensada, né? Pensada nos mínimos detalhes, inclusive. Tá? Essa questão, por exemplo, da pesagem das crianças, que é uma questão histórica no Nordeste, subnutrição, desnutrição, mortalidade infantil em função de desnutrição, subnutrição, era uma coisa que, por exemplo, é uma política que vinha lá da Comissão Pastoral da Criança e do Adolescente, que foi pioneira, a médica Zilda Armes, que introduziu os programas de suplementação alimentar usando farinhas com alimentos da região, que teve uma experiência muito bem sucedida de
de redução da desnutrição infantil, levou isso para o Haiti, né? E ela acabou morrendo no terremoto do Haiti, levando essa experiência para lá. Então, esse pessoal todo participou da formulação dessas políticas públicas. Então, assim, gente, a fome é a maior exclusão social que um ser humano pode sofrer. Então, assim, um país que tem milhões de pessoas no contexto da fome, ele tem que transformar isso em prioridade. Não existe outra prioridade do país. Se não for, as pessoas precisam ser resgatadas. Exato. Essa é a questão, né? Que a Então, política não é feita para a gente, é feita para a maioria. E a gente tem um percentual muito grande de pessoas que estão vivendo em completa insegurança alimentar, né? Ó, nós temos aqui, nós temos um depoimento aqui, do Marcos Alexandre. Sou cria do Bolsa Família, lembro da minha época sempre tomar todas as vacinas. Você imagina agora? Olha que contrassenso. Hoje a gente tem um governo que é o contrário disso. Ele está mais para antivax do que um programa de governo de vacinação e um controle como existia antes. Venho de Upanema, Rio Grande do Norte, interior do sertão, e hoje estou no mestrado graças ao incentivo dos estudos que começou lá na minha, provavelmente, infância e adolescência. Olha que coisa. Muito obrigada pelo depoimento, viu, Marcos? Porque a gente precisa disso, a gente precisa pontuar isso. Quer ver, João? Posso te fazer uma raivinha antes de acabar esse momento cabeção tão importante? Faz a raivinha aí. Mas eu conheço uma menina que mora num bairro pobre que pede casa, que ela usa o dinheiro da roupa família, do Bolsa Família só para fazer unha, para poder comprar roupa, e ela não quer saber de trabalhar, não, tá? E por isso que Bolsa Família, por isso que esse trem de auxílio aí é tudo ruim. Quem nunca escutou um discurso desse? Sim. Porque até mesmo muda a lógica do mercado de trabalho, né? Porque quando as pessoas, muitas vezes, a gente ouviu isso da boca de muito... aí a gente fazia umas inserções assim, para escutar, por exemplo, dono de terra, essas pessoas da classe média mais alta, né? Ver o outro ângulo. O pequeno comerciante, não, apoiava assim... 100%. 100%. Mas essa galera falava assim, não, porque isso é sustentar vagabundagem, mesma coisa. Por quê? Não podia explorar mais, por exemplo, uma diária, o cara raciocinando com a gente lá. Eu pagava aqui, um caboclo aqui para capinar a roça, eu pagava aqui uma diária, a gente gravou esse vídeo em 2018. Eu pagava uma diária de R$25. Pagar uma diária de R$25? Você tá louco? Um trabalho bruto igual esse, de capina, entendeu? Então, aí, uma diária de R$25, o cara que já tem a renda dele, né? Então, quer dizer, a alimentação dele já está garantida, ele não precisa trabalhar, literalmente, né? Para ter algum acesso alimentar, o basicão já está, né? O basicão, né? Não é uma coisa que vai... ele não vai aceitar para trabalhar por qualquer preço. Então, a mão de obra ficou mais cara. Então, a mão de obra foi mais cara, o cara vai ter que dividir mais um pouquinho o bolinho dele, né? E aí que foi o movimento, assim, muito violento de crítica a isso. Tem parte disso. Nossa, você foi falando, sabe o que eu fui lembrando? Ai, gente, a chorumela das tias que não podia lavar a própria louça, não podia fazer a própria comida, com as PEC das empregadas. Os argumentos que saíam da PEC das empregadas eram assim, você é a favor da escravidão, então? Porque eram argumentos que falavam, gente, você não reconhece que existe um trabalhador na sua frente. Os argumentos eram de escravidão, sacou? Tipo, você fala, que isso? Que loucura. Brasil, Brasilzão. Muito bom, João. Obrigada pela contribuição. O vídeo foi maravilhoso você ter passado. Que muitos vídeos do Terra Negra apareçam por aqui cada vez mais.